el doctor Marcus Renato de Carvalho. Él es médico pediatra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en lactancia materna es un IBLC, coordinador del portal www.aleitamento.com, editor del libro Lactancia Materna, Bases Científicas en su 4ª edición. Entonces, doctor, lo vamos a dejar con su tema, la lactancia materna, una alimentación para el futuro. Gracias, doctor. Por favor, adelante. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Necesito compartir. Sí, ya puede hacerlo. Tal vez si tiene 2 dispositivos, hay que apagar el sonido. Gracias. Sí, estoy intentando. ¿Está? ¿Están mirando? Todavía no se ve bien. Dice que ya está compartiendo, pero no se ve lo que está compartiendo. Pero sí lo oímos bien. Sí. ¿Ahora? ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué bueno. Tengo que empezar acá. Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Acá ya son 11 de la noche, es muy tarde, pero muchas gracias por la invitación. Cumprimento a todas. Bueno, es un placer volver a Guatemala. Acá estoy en 1992 en Guatemala, hace 30 años, y fue un curso de aplicación del código, un curso de IFAM, y fue muy bueno estar con ustedes en ese periodo. Bueno, não tenho conflito de interesse relacionado com o tema dessa conferência. Lactância materna, uma alimentação para o futuro. Isso é meu tema, um desafio, não? Porque eu não sou nutricionista, nutrólogo, estudioso de la composição da leite. Eu sou amamentador, especialista em lactância materna em geral, não? Não tenho especificações de conhecimento de la leche, pero costumo fazer essa aclaração que eu não sou especialista em lactância, aunque tenha esses certificados, esses diplomas, pero me sinto como um eterno estudante desse tema. Eu vou explicar por quê. Porque a lactância materna é bastante ampla e eu demasiado pequeno. Então, pode ser que me hagam uma pergunta e eu conteste que não sei, não? Bom, se a leite materna tuviera uma etiqueta com o valor ou contenido nutricional, como seria essa etiqueta? Provavelmente não tão sencilla como essas que temos em los mercados. Acá, por exemplo, uma etiqueta da composição da leite materna. Mirem as centenas de contenidos de substâncias, enzimas, fatores,
micronutrientes, macronutrientes presentes, ¿no? Acá uma outra maneira de ver, porque esses nutrientes estão classificados em água, carboidratos, proteínas, gorduras, e em comparação com a fórmula, a leite materna tem muito mais, não? Claro. E de que leite materna estamos falando? Porque há muitas. Há o calostro, há a leite temprana ou leite precoce de la mulher que tem seu filho prematuro, a leite de transição, que é nem calostro nem leite madura, a leite anterior, a leite que chamamos final, entre comillas, ou posterior, entre comillas. E em que período de lactância estamos estudando esse leite? De início ou de ninho de 1 ano ou 2 anos? E a que hora do dia também, porque sabemos que a composição da leite varia em la hora do dia. Em livro Amamentação Bases Científicas, teremos essas gráficas, essas tablas, tentando entender como são a composição da leite, de proteína, de lipídios, e como varia se é calostro, se é leite de transição, se é um leite mais maduro, não? E também, acá temos a leite anterior, a primeira leite, ou a leite posterior, a segunda leite, que pode vir antes da leite anterior, porque a ocitocina independe do tempo de sucção, e sim de la vontade de la madre, não? De estar bem. Então, a liberação de ocitocina produz essa leite com mais graxa, não? Com mais lipídios, que é diferente da primeira leite. E a leite temprana, que é a leite da madre que tem seu filho prematuro, não? Essa leite tem composições distintas da leite do ninho a término, não? É leite com mais, por exemplo, proteínas, com mais fatores imunitários, imunológicos de proteção. E também há os minerais, há as vitaminas presentes na leite, que também têm a variação de acordo com a idade do lactante. Então, a etiqueta teria que ter muitas hojas, não? E teria uma etiqueta para cada tipo de leite materna. E, además, a leite materna é espécie específica. O que isso significa? Que as mamíferas produzem uma leite específica para cada espécie e para cada criatura. Te vou mostrar. Por exemplo, com o contenido de proteínas em la leite, que está relacionado com a velocidade de crescimento, do ganho de peso. Por exemplo, a coneja tem 10 a 3% de contenido de proteína, muita proteína, e em 6 dias duplica o peso de nascimento. Em apenas 6 dias. A leite de égua, não? 2% de proteína em seu leite, 60 dias para duplicar seu peso de nascimento. E na espécie humana? Como será? Em nossos filhos, temos menos de 1% de proteína em la leite humana e demoramos 120 dias para duplicar o peso. Então, não há pouca proteína. É a proteína que os mamíferos humanos precisamos para crescer bem, crescer a nosso tempo, não?
Entonces, por eso decimos que la leche materna es especie específica. La leche materna, además, es un alimento vivo, porque tiene células vivas, es sostenible, porque la leche materna es un recurso natural renovable, y es funcional, un alimento funcional. Significa que promueve la salud y protege contra las enfermedades. Eso es que significa un alimento funcional. La leche humana es un inmunomodulador. La leche humana tiene prebióticos, tiene probióticos, y con eso la leche humana se puede decir que es un alimento simbiótico, porque tiene prebiótico y probiótico. El padrón oro, el patrón dorado, porque es lo que es de mejor para nuestros hijos. Y tiene todo que los niños necesitan para lactancia exclusiva hasta los 6 meses y continuada hasta 2 años o más. Por eso, ese es oro. Esa es una visión microscópica de la leche. Por eso que el lazo dorado es el símbolo de la lactancia. Y por eso que acá en mi país, en Brasil, tenemos el agosto dorado, un mes entero dedicado a lactancia materna. Y los carbohidratos de la leche materna protegen contra las infecciones. Los científicos descubren por qué la leche humana tiene oligosacarídeos que el infantes no digerem, son los prebióticos. O sea, hay un grupo de azúcares, por ejemplo, que no son absorbidos por los niños, y sí servem para as bactérias crescerem. Eu me recuerdo que há 40 anos que teníamos a impressão que a leite materna era estéril, ou seja, sem bactérias. Isso é um erro microbiológico. A leite materna tem muitas bactérias, e essas bactérias protegem contra as bactérias patogênicas que causam enfermidades. E também há esses oligosacarídeos que servem a essas bactérias. Esses oligosacarídeos se chamam pré-bióticos, e as bactérias são os probióticos. Então, hasta el momento se ha descubierto más de 700 tipos de bacterias presentes en la leche materna. Y eso es muy bueno porque hay una protección contra las bacterias patológicas. Y eso fue descubierto, el mapa microbiano de la leche materna, devido a sequenciamento del ADN, do ADN, ¿no? Entonces, por eso que decimos que la leche materna es prebiótico, es probiótico, es simbiótico, es un antibiótico, es un love biótico, ¿no? Porque tiene todo, además tiene afecto, vínculo, que la madre y su bebé se linkan, ¿no? Esse é algo que me encanta, essa imagem, porque esse leite de 3 dias, 7 dias, 25 dias, 84 dias pós-parto, é de la mesma mulher. Então, se perguntamos, o que é melhor para o bebê, a leite humana ou a leite materna? E qual é a diferença?
La leche humana es leche de otras mujeres, por eso que se llama banco de leche humana, que pueden donar para su bebé. Y leche materno es su leche para su bebé. Y la leche es visiblemente distinta a medida que los niños van creciendo. Entonces, ese es el calostro, esa es leche de transición y acá es leche madura, ¿no? Entonces, la leche cambia de acuerdo con la edad y las necesidades del niño. Entonces, la leche humana de la misma nutriz durante el periodo de su lactancia tiene un cambio a ojo, se nota, ¿no? Sin necesidad de exames microscópicos. E esse é um estudo muito interessante que mostra que fatores maternos, características do ninho, fatores fisiológicos e de comportamento afetam a composição da leite materna. Então, a leite materna não é única, ela se cambia de acordo com a etnia da madre, su metabolismo, sua atividade física, cambia se é de noite ou por la manhã, e em que estágio da lactância está, se cambia se esse ninho de acordo com seu peso de nascido, a composição de sua massa corporal, se é ninho ou uma ninha, e também o comportamento, se é a livre demanda, não? Se, dependendo da duração dos intervalos da lactância. Então, há muitas coisas, fatores variáveis que interferem na composição da leite materna. Esse é outro estudo que mostra que há hormonas, que há fatores de crescimento, não? Que há microRNAs. Então, a leite materna é um universo por desvelar. Então, não sabemos todo sobre a leite materna. Todavia, estamos a descobrir coisas novas, não? E a leite humana é um sistema complexo, porque não é só que tem proteínas, hormônios, enzimas, anticorpos, pero há também uma interatuação em todos esses componentes. Então, e é difícil, às vezes, discernir e perceber como esse sistema está a funcionar. Percebemos o resultado desse sistema, que é um ninho, uma ninha com saúde. Então, uma cucharita de leite materna pode ter 3 milhões de células imunitárias, não? Um caminhão de fórmula infantil, nenhuma célula imunitária, porque a leite materna é viva e a leite de vaca em polvo não é viva, não tem células, nenhuma célula, não tem nada vivo na leite em polvo de vaca. E algo que vem crescendo muito em todo o mundo é a calostroterapia, essencial para a nutrição e proteção do recém-nascido, porque o calostro tem 17 vezes mais anticorpos que a leite matura e tem muitas quantidades
de leucócitos. Investigadores brasileiros desarrollaram agora uma leite materna em polvo, ou liofilizada, não? Então, acá temos o calostro, leite de transição, leite madura, em estado líquido, liofilizado e spray drying, que é em polvo, não? Isso está em meu site web, não? No aleitamento.com. E é algo muito interessante. Esse é outro grupo de Brasil, é projeto que se chama LioNeo, ou seja, liofilizado em neonatologia, não? LioNeo é ensaio clínico controlado, aleatório, doble cego, com recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer, que está se realizando no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Para a prova a segurança e tolerabilidade de aditivo de leite humana para enriquecer a própria leite humana utilizada na nutrição desses bebês. Então, se comparará o uso de aditivo já utilizado à base de leite de vaca, porque a indústria tem esse aditivo à base de leite de vaca. Então, vamos fazer aditivo de leite humana em polvo para bebês prematuritos, de muito baixo peso, enfermos, recém-natos enfermos. Então, esse é projeto muito interessante. Os artigos estão na fase pré-clínica e já se foi publicado dois artigos científicos sobre essa interessante liofilização da leite humana. E essa cá é uma outra novidade, é a leite humana de laboratório, sim, ideado por uma nova madre cansada e agora respaldado por Bill Gates. A leite humana fabricada sonha com uma ciência de ficção. Essa startup, Biomilk, cultiva células mamárias em laboratório, fora do corpo, e recoleta sua produção, ou seja, a leite. Claro, sem leite final, não? As células secretam leite. A companhia lo chama la madre de toda a tecnologia patentada. Gates comprou uma participação de 3,5 milhões de dólares em Biomilk. Potencialmente poderá acabar com a indústria de fórmulas infantis, tal como a conhecemos? Pode ser. Mas o que é interessante é que essas células secretam leite. Então, é só a primeira leite. A segunda leite, que é a leite final, que se chamamos assim, ou leite posterior, é fruto da explotação dessas células alveolares, não? Então, essa leite que é produzida não tem tanta graça, não tem tantos lipídios como tem a leite fruto da ação da ocitocina. Mas é interessante isso, não? Por que a leite materna se chama de sangue branca? Em meu país se chama sangue branca a leite materna, não? E há uma explicação, porque a leite materna contém numerosos glóbulos blancos, os leucócitos. E acá, por exemplo, alguns exemplos de células do calostro. Por exemplo, tem macrófago, que produz interferon, que é uma outra substância de defesa. Faz estoque de imunoglobulina A, que é o anticorpo. Há neutrófilos que fazem fagocitose. Há linfócitos B que produzem imunoglobulina, que é os anticorpos. Então, por isso que chamamos sangue branca,
porque é muito semelhante à sangre, solo sem as hemácias, sem os glóbulos rojos, não? É muito mais que um alimento, a leite materna, pois possui vários agentes com funções antimicrobianas. Por exemplo, você tem a lactoferrina, que faz a quelação, a absorção de ferro. Você tem, por exemplo, a IgA secretora, que faz uma blindagem uma blindagem antigênica, uma blindagem contra as bactérias. Você tem mucina, que é um fator anti-rotavírus. Então, há uma complexidade que protege contra a microbiota patológica. Então, por isso que chamamos que a leite materna é imunomoduladora. Además de ter várias substâncias, temos fatores anti-inflamatórios. Então, por isso que se pode passar a leite em uma dieta, por exemplo, não? Por isso que em meu país se usava a leite materna para conjuntivites ou para otites, não? Porque tem esses fatores anti-inflamatórios em la leite humana. E agora, recém com a Covid, fizemos essa campanha publicitária, vacunar a uno, imunizar a dos. Por quê? Porque os niños não podiam ser vacunados contra a Covid. Então, estimulamos que as madres que estão amamentando receberam a vacuna e passam os anticorpos para os ninhos, protegendo os ninhos também. Bem? Então, vacunar a uno, imunizar a dos. Esse é o ciclo enterobronquial mamário. É um poderoso sistema de transferência de proteção imunológica materno-infantil, que explica isso de proteger a los dos. Então, quando a madre está, por exemplo, em la UTI neonatal e habla, ela ingere as bactérias da UTI, essas bactérias vão ao intestino materno, produzem anticorpos que linfócitos B, não, que são células produtoras de anticorpos, que vai para a leite e a leite produz, a leite passa esses anticorpos para a leite e para o ninho. Quando, por exemplo, ela inspira em la UTI neonatal, ela recolhe bactérias dessa UTI e em seu pulmão, em sistema de defesa pulmonar, produz linfócitos B modificados que vão para o organismo em la sangue e da sangue para a leite, protegendo esses ninhos. Então, é uma proteção necessária para as criaturas humanas que nascem muito sem proteção. Para você, essa é uma forma de mostrar isso. O aporte de anticorpos maternos ao ninho lhe permite sobreviver protegido hasta que tenha seus próprios fatores de defesa. Então, os ninhos começam a ter seus anticorpos mais plenos em torno de 2 anos de vida. Então, é necessário essa transmissão de anticorpos maternos para que o ninho não se enferma, não? Então, isso se dá com a leite materna. E há também algo para o futuro, por isso que é alimento do futuro. Há a programação metabólica, o programming, ou imprint metabólico, que já está posto desde 1974, pero pouco divulgado.
que os fatores nutricionais e metabólicos nas primeiras etapas de crescimento humano têm um efeito a largo prazo sobre a saúde, o peso e as enfermidades degenerativas crônicas do adulto. Então, esse niño obeso é fruto da mamadeira com leite de vaca. E esses ninhos saudáveis é fruto da leite materna. Acá estão ninhos. Para esse acá vai ter hipertensão, obesidade, diabetes. E esses que foram afetados terão saúde, incluso em la vida adulta, sem enfermidades degenerativas crônicas ou enfermidades não transmissíveis, como hipertensão, obesidade, diabetes, não? Então, é por isso que é um alimento do futuro também. Isso já está bem estabelecido. A OMS afirma que a lactância materna exclusiva reduz o risco de obesidade em el futuro. Porque também a leite materna cria um microbioma em no intestino que diminui o risco de obesidade. Ao contrário da forma com leite de vaca, que tem outras bactérias que aumentam o risco de obesidade. Isso está publicado em nosso sítio web. E a leite materna é um cronomodulador. O que isso significa? Que há leite materna de dia e há leite materna de la noite. Têm composições distintas da leite. E acá está um artigo que se comprova isso. A leite materna contribui para uma crononutrição saudável. Então, aqui se mostra que a melatonina, que é o hormônio do sonho, tem menos durante o dia e mais à noite, como o triptófano também, não? Menos durante o dia e mais à noite. Então, seria importante, quando hacemos a coleta da leite, especificar em sua etiqueta se foi sacado por la manhã ou la noite. E, además de todos os benefícios da leite, também estão os benefícios do ato de mamar o pecho. Sabemos que o ato de sugar a mama fortalece toda a musculatura orofacial, fazendo que o niño seja um respirador nasal e não um respirador oral, não? E afirmo sempre que o enfoque fono-odontológico ha cambiado a atenção e o enfoque, o manejo clínico da lactância nos últimos anos, porque descobrimos que, además de las vantagens, de los beneficios de la leche materna, há a vantagem de sugar a mama para o desenvolvimento de todo o sistema estomatognático, impedindo os problemas motores orais, os problemas fonoaudiológicos. E, además, a mulher que amamenta recebe muitos benefícios também. Então, são benefícios de diminuir o câncer de mama, diminuir a anemia, diminuir osteoporose, infarto do miocárdio. Então, há muitas vantagens para a mulher que amamenta também. Então, concluindo, para ouvir vocês que estão cansados com tantas conferências, não? Esse dibujo me encanta porque mostra a duração relativa do período que os humanos passaram agrupados em sociedades industriais e agrícolas em comparação com o período prolongado que passaram como caçadores e recoletores. Durante
millones de anos, a cultura da lactância foi preservada. E muito recentemente, na história da humanidade, há menos de 200 anos, se empezou a leite em polvo, a leite industrializada. E aqui começou o destete precoce massivo. Então, por isso que é importante ter uns congressos de lactância para promover, proteger e apoiar a lactância. Então, a lactância materna é conhecimento interdisciplinar. O poeta pode dizer que a leite materna, água que flui da terra onde nasci. O pediatra, como eu, pode dizer que é uma tecnologia criada há milhões de anos capaz de promover saúde, afeto e proteger de enfermidades a los mamíferos humanos. O antropólogo pode dizer que o amamentamento é uma cultura que necessita ser resgatada. Para a sexóloga, como Mônica Tezzoni, que é minha maestra em sexologia, é ato sexual. A mesma hormona do prazer, a ocitocina, está presente. E imunólogo, a leite materna é uma substância imunomoduladora. Tem leucócitos e outros lactobacilos, bactérias que aumentam a resposta imune. O logopeda, o fonoaudiólogo, o esforço de sucção promove o crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. O designer, como alimento, me dijeron que melhor não há. O envase, además de prático, sano, ecológico, é hermoso e delicioso, não? Então, teremos que, además, promover uma lactância diversa e inclusiva. Junto com Mônica Tezzoni e outras amigas, estamos mirando vários tipos de lactância em parejas homoafetivas, lactâncias em população quilombola, lactância em indígenas, lactâncias em pessoas com deficiências. Então, temos que ampliar nosso apoio a todos os tipos de famílias. Muitas graças. É um prazer estar com vocês e estou aqui para conversar com vocês sobre esse patrimônio da humanidade que é a leite materna. Muitas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos varios comentarios, bastantes, usted también podrá leerlos en un ratito, supongo. Tenemos una pregunta, bueno, comentarios y también preguntas, porque usted nos habló, o sea, tantas propiedades, tanto, digamos, y también esa distinción entre la leche humana. No sé si me escuchan bien, porque veo como que hacen cara. ¿Sí me escuchan? Okay. Entre la leche humana y la leche materna. Entonces, con este asunto de la liofilización que mencionaba, ¿no? ¿Será que preocupan cómo lo hacen, tanto en su elaboración? ¿Será que están siguiendo ciertos estándares? ¿Qué consecuencias podría tener eso o cómo se pueden percibir esas propiedades? ¿Será que se pueden, de todo lo que usted mencionó, que todavía está en la leche en polvo, podría decirse, por favor? Sí. Por exemplo, com a leite em polvo ou a leite liofilizada, perdemos todas as células brancas, não? Todos os glóbulos brancos. Então, passa a ser um leite não vivo como a leite materna líquida, não? Então, pero é interessante porque a indústria vende um aditivo que se chama inapropriadamente, erroneamente, de fortificante da leite materna. Só que esse é um término errôneo, não? Por isso que chamamos aditivo. Então, entre o aditivo da leite humana de vaca e o aditivo da leite humana liofilizada, é melhor
el aditivo de la leche humana liofilizada para bebés prematuritos de bajo peso. Es una prescripción muy especial, ¿no? Muchísimas gracias por esa ampliación, doctor. Y quería también hacerle algunos, digamos, comentarios. De verdad, están apreciando muchísimo que es una gran ponencia, muy magistral, y además ese amor que usted transmite por la lactancia materna y de llamarse un eterno estudiante, ¿verdad? Y con eso queremos darle las gracias.